Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouco sobre desenvolvimento de fala e linguagem, né? Como a fala e a linguagem se produzem normalmente, como que ela desabrocha. Quando a criança sai falando, um filho, né, uma pessoa próxima da gente, a gente acha uma graça e, na verdade, não se pergunta como é que esse processo veio a acontecer dentro daquele organismo. E, na verdade, a fala, ela é o cume, né? Ela é a ponta do iceberg que aparece. Então, quando chega a fala, um processo interno de atividades e de comportamentos adquiridos foram feitos. Então, é muito importante a gente saber que para poder chegar a falar, você tem que incorporar certos comportamentos, certas atitudes, certos contatos. Primeira coisa, primeiro contato afetuoso e comunicativo é o contato com a mãe, né? Através do amamentar, do brincar, do dar banho. Então a gente está o tempo todo nutrindo o quê? O foco do olhar dessa criança até a gente. E ela começa a entender que ela não é só ela, que ela tem o outro e que esse outro quer se comunicar com ela, quer entrar em contato com ela, com a natureza dela. Então, o olho a olho, o contato ocular e todas aquelas vozes que a gente faz, assim, normalmente quando a gente vai falar com um bebê, uma criança pequena, a gente fala de um jeito carinhoso, afetivo, no diminutivo. Então, quando a criança é pequena, tudo isso vai inserindo dentro dela. Ela vai, aos poucos, acompanhando o movimento que a gente faz dentro da casa, né? Então, quando ela é pequenininha, tá lá no berço, você vai, nutre, mas você sai de cena, ela não sabe, assim, o que aconteceu. E quando ela vai sentando, que ela tá lá no colo, tá sentadinha, já começa a ficar firme, ela vai acompanhando o movimento de tudo que acontece em casa. Dos ruídos, das respostas aos ruídos, né? Então toca uma campainha, a gente faz o movimento e vai atender. Parece uma coisa tão automática para o adulto, mas para a criança, todo aquele comportamento que a gente teve vem para dentro do cérebro numa forma comunicativa, aumentando a compreensão, que é a parte da linguagem, da estrutura de compreensão do que passa ao meu redor, fazendo com que isso internalize dentro de mim, e a própria fala. Então a gente vai ouvindo sons das pessoas e a criança começa então a soltar os sons, a balbuciar, né, fazer ecolalias. Então ela vai em toda aquela etapa até que perto de 1 ano, normalmente assim nesse período que a criança está em transição também de caminhar, né, sozinha, de ficar em pé e já começar a caminhar, ela começa a colocar sílabas, sons mais formulados para nomes como papai, mamãe, bebê, né? Então ela vai falando algo e os pais vão lá e denominam. Ela falou papai, ela falou mamãe, ela falou bebê, ou ela falou Peppa, né? Porque às vezes a criança nem sai exatamente papai e mamãe como era comum antigamente. Às vezes sai algo que se vinculou com ela com tal importância que ela acaba reproduzindo. Então é muito importante que todos esses, que essa etapa de 1 ano, né? Porque a criança vai falar lá perto de 1 ano, né? Alguns falam com 11 meses, outros com 1 ano e 2, 1 ano e 3, enfim. Nesse período de transição, né? Que a criança está saindo daquela só observação e se colocando, começa os adultos então endossarem os sons que ela fala. E ela começa a ver que isso tem um retorno. E ela acha assim, legal, e as coisas vão montando em cima desse propósito. E a gente recebe muitas crianças no consultório com atraso de fala, né?
e até da própria linguagem, porque a fala faz com que você troque com o outro e o outro devolva com alguma linguagem e você internalize, né? Algum significado para aquela fala. Então é muito importante a gente dar esse retorno para a criança e estimulando. E também fazendo que, ao longo da vida da criança, na aquisição, que ela faça motoramente, do corpo, a fala, outros comportamentos, ela tenha necessidades, ela pergunte. Então eu vejo que, como eu estava dizendo, a gente recebe crianças no consultório que têm um atraso justamente porque não tiveram necessidades. Então tudo foi feito antes de que ela mostrasse que não estava bom o que ela queria. Então, antes, acabou de fazer xixi, já troca, sempre muito assim, a dar o melhor para essa criança, e ela acaba não conseguindo perceber que ela também tem que fazer esse direcionamento até o adulto, até a pessoa que está do lado dela, cuidando dela, de que ela quer aquilo ou de que aquilo incomoda. Então é muito importante, algo que a gente não quer deixar, que os filhos tenham necessidades, mas são também em cima dessas necessidades que os filhos começam a se dar conta de como o organismo funciona e do que ele pode fazer para mudar. Então a fala é uma coisa assim, tem um lado claro, mas tem esse lado misterioso de que como procede em cada indivíduo, qual é a percepção que ele tem do mundo, como ele foi estimulado para poder gerar essa fala. Então, a criança sempre tem que, quando ela já está numa etapa, que ela está falando, então, tipo de 1 ano a 2 anos, mais ou menos, ela fala muitas palavras, ela adquire o vocabulário, mas ainda nem sempre ela tem as frases muito bem formuladas, né? Isso varia muito de criança para criança. Tem criança que logo começa aquilo, é uma aptidão também, o organismo dela reage talvez a não tanto estímulo, mas ela mesmo acha aquilo um referencial para ela, então chama a atenção dela. E tem crianças que são alheias um pouco à situação, se não forem mais estimuladas, puxadas, cobradas, dando a necessidade para que ela fale, ela fica ali na situação muito cômoda, né? Então, é bem importante quando a criança começa a se colocar, a gente primeiro deixar que ela se coloque, né? Devolver aquilo que entendeu, fazer alguma outra pergunta para daí devagarinho surgindo o diálogo, né? Dentro de um propósito de entendimento. Então a gente às vezes trata a criança muito como criança, né? E na verdade tem que atender essa criança fazendo com que ela tenha um retorno comunicativo, um diálogo contigo, seja através de um brinquedo, de qualquer instrumento, ou das próprias necessidades físicas dela. Né? Por exemplo, eu quero tomar banho sozinha, tá ali no banheiro, a mãe tá ali ajudando, então você volta para ela, você quer tomar banho sozinha, então vamos lá, por onde você vai começar a passar a bucha, sabonete, né? Então já começa, pelo pé, então vamos lá, abaixa, faz o pé. E deixar ela raciocinar em cima. Porque às vezes a gente chega, quer tomar banho, então faz assim, faz assado. A gente vai dando todo o direcionamento e a criança não para ela se autogerenciar. Então ela tem que ser cutucada pela gente. Né? Vai começar pelo pé, e agora? Para onde vai? Pela perna, isso, olha, a perna é comprida, né? Então aproveitar tudo que ela olha, que ela tem atenção, e a gente sempre colocar uma coisa a mais, né? Então a perna é comprida, olha a barriga, esse buraquinho, olha o umbigo, para que serve o umbigo? A gente sempre dá um caminho de troca, né, de participação, tanto do lado dela como o nosso lado. Porque senão as coisas vão muito no automático, né? O dia é automático, a criança fica naquele mundo do brinquedo, assim, às vezes entretida com o brinquedo, mas muito isolada, né? Então, a gente não precisa
A vida é corrida, a gente não precisa parar sempre e preparar todo um cenário, mas aproveitar todo momento para fazer daquele momento um momento de comunicação, um momento de escuta dessa criança, um momento de convivência, de vínculo afetuoso, para que essa criança sinta a vontade de estar ali e de participar contigo as vontades dela ou os desejos dela. Então a linguagem, ela anda concomitantemente com a fala. Eu falo, né? Daí eu tenho uma resposta, às vezes eu entendo, às vezes não, eu persisto numa coisa, às vezes o adulto percebeu que a criança não entendeu, a gente volta a explicar de uma forma diferenciada e assim vai fazendo essa roda girar. A fala é um processo que se adquire, nem sempre, normalmente em todas as casas familiares, até na minha casa, assim, a gente acaba muitas vezes deixando tudo muito ao natural. E hoje em dia a gente tem muito estudo de que você deve pensar, assim como pensou, por que ele não está caminhando, ou por que ele não está fazendo, sentando, a fala tem que ir sempre junto. Então essa roda da comunicação vai girando, vai se organizando, ela vê que tem o tempo do eu e do outro, do eu e do outro, no meio do eu e do outro tem algum aprendizado acontecendo, alguma reprodução saindo. E isso é que faz devagarinho se desenvolver a fala, né? Cada faixa etária, por exemplo, tem crianças que já começam falando e falam tudo certo, todos os fonemas. E tem crianças que têm um padrão mais habitual de que os fonemas existem, as letrinhas, os fonemas, eles têm tempo para acontecer dentro do organismo. Então, os bilabiais, o P, o B, acontecem primeiro, porque são mais fáceis de fazer. Então, vão por etapa adquirindo. É bem importante também, se você tem dúvidas com seu filho a respeito da aquisição, procurar um fonoaudiólogo para que ele possa lhe explicar, dentro de uma avaliação, o que falta adquirir, o que é pertinente e aquilo que não é pertinente, em termos de fala. E em termos de linguagem também é possível fazer uma avaliação da compreensão dessa criança e de quanto ela está conseguindo, daquilo que ela compreende, fazer a sua expressão para o mundo, para as pessoas, para tudo que a rodeia. Então esse era o recado que eu gostaria de deixar hoje para vocês. Se houver dúvidas, por favor, consulte, né? E se gostou desse vídeo, compartilhe ou curta. Eu fico agradecido, porque esse trabalho pode chegar a mais pessoas e sempre esclarecer dúvidas. Um abraço a todos e até a próxima!